Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, o que será que está acontecendo com a Itaúsa, que já marcou essa queda tão grande esse ano aqui? Lembrando que a Itaúsa é a holding que tem como a maior participação o Banco Itaú. O que será que está acontecendo? Se você é investidor e, por exemplo, começou a investir lá no dia 2 de janeiro de 2020, até agora, meados de julho, aí passando 7 meses, você está amargando aí um prejuízo de 25,2%. Mas e aí, será que não vale mais a pena investir no Itaú? Será que ele está passando por algum problema? Ou então, será que isso é uma oportunidade de compra? É oportunidade de compra ou é um risco elevado? Fica aqui comigo que com certeza você vai entender tudo sobre esse assunto, tá? E eu já aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal e também deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, que isso é muito importante para o nosso canal continuar aqui, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. E olha só, para começar esse vídeo aqui, eu quero confessar para vocês que eu, particularmente, sou investidor, tenho ações da Itaúsa, tá? Mas como você sabe muito bem também, eu não posso fazer recomendações de compra ou venda, tá? Eu sou educador financeiro e não sou um analista certificado para fazer esse tipo de recomendação. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu pedi para o meu amigo, o Eduardo Guimarães, que vocês já viram aqui no canal várias vezes. Ele sim é um analista certificado, um analista CNPI, que pode emitir esse tipo de recomendação. Então, ele fez um relatório completo com recomendação da Itaúsa. O link está aqui na descrição, é totalmente gratuito e é conteúdo de primeira linha aí, gratuito. Vale muito a pena você entrar nesse link e dar uma olhada na opinião dele ali, assinada, uma recomendação assinada por um analista certificado, beleza? Então vamos falar agora da Itaúsa. Eu quero mostrar aqui o gráfico para vocês. Vamos olhar junto. Ó, se a gente pegar aqui desde janeiro, né, que ele estava bem mais alta, teve uma queda grande por causa de toda aquela crise do coronavírus e subiu um pouquinho aqui, né? Tá aí na casa dos R$10. Digamos que está na metade, né? Ele não voltou tudo que podia voltar, né? Então, ok, a gente teve uma crise muito grande, então isso explica um pouco essa queda. Mas assim, outras empresas voltaram ao patamar anterior, ou mesmo até ultrapassaram, né? Se a gente pegar exemplos de outras grandes empresas aqui do Brasil, por exemplo, a Vale já ultrapassou o valor máximo que estava em janeiro. E a Magazine Luiza, então, também já ultrapassou e muito aquele valor que estava em janeiro. Então, mesmo com a crise, algumas empresas já retomaram a patamares anteriores até o de janeiro, né? Antes dessa crise toda. Então, por que será que a Itaúsa ainda não conseguiu voltar? É óbvio que aqui a gente tem vários setores da economia e também são empresas diferentes. Mas não pode servir simplesmente essa justificativa, não pode ser só caiu por causa da crise e ponto. Tem outros fatores que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então, muito bem, né? Vamos esmiuçar um pouquinho. Será que o setor bancário, ali o setor de exportação das commodities, do minério de ferro, o setor de varejo, a gente já viu que cresceu. Mas por que será que o setor bancário, então, não andou para frente assim? Ele ficou ali no meio de campo? Será que o setor bancário, os bancos do Brasil, estão passando por problemas? E nesse sentido aqui, aproveitando até o relatório que o pessoal da Levante preparou, são 3 os fatores que fazem os bancos, esse setor bancário aqui, tá passando por problemas nesse momento, mostrando essa queda aqui em 2020. Vamos falar então sobre esses 3 cenários negativos. O primeiro deles é o aumento da concorrência. E aqui você que acompanha o canal já sabe muito bem que existem dezenas de bancos digitais e realmente tem uma concorrência muito grande ainda. A gente ainda é um país muito grande, né, o Brasil. A gente achar que todo mundo tem conta digital é um pouco demais, né? Mas que é uma tendência de digitalização, isso é com certeza, né? Então, assim, os grandes bancos ali, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander, ainda tomam conta da maior parte disparado dos investidores ali, das pessoas que têm conta corrente, beleza? Mas os outros bancos ali, Nubank, Banco Inter e todos os outros bancos digitais também estão comendo um pedacinho, né? Então, como a gente começa a imaginar isso como uma tendência, isso já é um pouco precificado na Bolsa de Valores também. E aí a gente tem o segundo ponto dentro desse cenário mesmo da concorrência, que são as corretoras de valores. Você deve ter acompanhado aí nos últimos tempos, teve até essa briga aí pública na mídia entre a XP Investimentos e o Itaú, que realmente eles são do mesmo grupo, né? Mas houve essa certa discussão aí ao vivo para todo mundo ver. Mas aqui também chega um outro ponto, né, importante, que é até uma defesa do Itaú e da Itaúsa, né? Eles são donos de uma parte da XP, né? Então, na verdade, um bom desempenho da XP é bom para o Itaú e é bom para a Itaúsa. Eu vou até colocar um gráfico aqui na tela que achei muito interessante, que mostra que a Itaúsa ela tem
17,25% da XP, que isso representaria aí 21,3 bilhões. Então só para você entender esse gráfico aqui como um todo, né? Se a XP ela tem um valor de mercado de 123,6 bilhões, o Itaú tem uma fatia da XP, então a fatia do Itaú representaria aí mais ou menos 56 bilhões e da Itaúsa 21 bilhões. Então quer dizer que mesmo que a corretora, a XP, realmente ela ganhe muito mercado, digitalização e tudo mais, isso vai acabar sendo bom para a Itaúsa também. O pessoal até costuma dizer que foi um trade de muito sucesso a compra da XP pelo Itaú. Sendo que ainda tem um detalhe muito relevante que daqui a algum tempo o Itaú pode fazer mais uma oferta de uma pequena parte, ali acho que são 16%, algo entre 10% e 20% da XP, o Itaú vai poder comprar mais um pouquinho, né? Isso já está na negociação que foi feita lá atrás. Então assim, essa parte da concorrência, digamos que o Itaú e a Itaúsa estão bem posicionados para esse sentido. Mas a alta concorrência seria só o primeiro dos problemas que estão fazendo o setor bancário aí ir mal. O segundo deles são questões regulamentares, né? Aí já é um problema que vai vir talvez lá do Congresso Nacional, né? Que é o quê? Um aumento de impostos, a CSLL, que está sendo votada lá, que pode aumentar os impostos que os bancos pagam, né? Então, como isso daí é uma questão política, né? Vai ter muita negociação, muita discussão lá no Congresso, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas gera uma incerteza e o mercado não gosta de incertezas, então já está precificando ali uma possibilidade de problemas, né? Mais pagamento de impostos, menos lucros para os bancos. Se isso não acontecer, com certeza as ações dos bancos aí vão dar uma leve disparada para cima, porque esse seria um problema que não aconteceria. Se acontecer, provavelmente caia mais um pouquinho. Não temos como saber e por isso temos que ficar de olho nas notícias que vão acontecer. E o terceiro ponto, terceiro problema aqui do setor bancário são as inadimplências, né? A gente já está prevendo que vai aumentar a inadimplência de pessoas que pegam empréstimos dos bancos, né? Então todos os grandes bancos, do Itaú mesmo, ele fez provisões negativas nesse sentido, né? Então digamos que ele já guardou, reservou uma parte do dinheiro que ele tem, né? Não caracterizou como lucro, justamente porque ele está esperando que ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, vai ter mais inadimplência e aí o lucro dele também pode ficar meio prejudicado. Então ele já guardou um dinheiro para isso. Se essa inadimplência não acontecer, aí ele vai ter um lucro bem maior do que está sendo previsto. Então esses são os três principais problemas que já está precificando um pouco essa queda aí, por isso que os bancos lá na Bolsa de Valores não estão indo muito bem. Mas e aí? Agora a gente tem que ver o que isso tem a ver com o seu bolso. Será que isso vai prejudicar o pagamento dos dividendos? E será então que agora é uma ótima hora de comprar ou o risco está muito elevado? Vamos falar sobre isso agora. Primeiro ponto então aqui, os dividendos, né? A gente sabe que a Itaúsa é uma das empresas conhecidas como melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? Se a gente for resgatar aí 2019, 2018, 2017, todo ano pagou bastante dividendo para os seus acionistas. Provavelmente 2020 não vai ser um ano tão positivo assim, por esses problemas que eu já listei antes. O lucro da Itaúsa não deve ser tão elevado. E também, se a gente analisar para 2021, vamos ver qual é o cenário. Vou até colocar um gráfico aqui para acompanhar junto com vocês. Olha só, pessoal, muito legal esse gráfico aqui que eu também peguei lá do material da Levante que o Eduardo Guimarães preparou. O link aqui embaixo do relatório, mas fica tranquilo que eu vou explicar direitinho o que é esse quadro, tá? Não se assusta não que vai dar para entender direitinho, tá? Ó, a estimativa do lucro do Itaú para 2021 seria aí na casa de uns 24 bilhões, tá? Isso seria um consenso do mercado, uma certa previsão, digamos assim. Se o Itaú resolver fazer o payout de 40%, ou seja, pegar 40% do lucro e dividir com os acionistas, né, na forma de dividendos, o dividend yield ficaria então em 4,1% em 2021, tá? Lembrando que em anos anteriores a Itaúsa já pagou muito mais, só que a gente tem que entender que o cenário é outro, né? Hoje a gente está com uma Selic aí na casa dos 2%, né? 2,25% enquanto eu gravo esse vídeo. Então, se a gente tem um dividendo aqui de 4%, já é quase o dobro da taxa Selic, né, que é a base referencial do mercado. Então a gente tem que entender que mesmo que já tenha pagado 8%, pagar 4 ou 5 não é ruim. E agora voltando aqui para o gráfico, como que seria possível ele pagar mais? Se, por exemplo, o lucro do Itaú fosse 26 bilhões ao invés de 24, o dividendo anual já passaria para 4,4. Isso se eles decidissem distribuir exatamente 40% ali no payout, tá? Isso é uma estimativa conservadora, tá? O Itaú já pagou e costuma pagar mais de payout, mais desse lucro que ele tem para os acionistas. Então, por exemplo, se eles pagassem 55%, num cenário de 26 bilhões de lucro,
o dividendo anual ali seria 6,1%, tá? Então existe a possibilidade ainda do Itaú pagar mais, ou se tiver mais lucro, ou se ele decidir distribuir mais ali o payout, distribuir mais os dividendos com os seus acionistas. E agora o outro ponto importantíssimo para você saber se está na hora de comprar ou não uma ação da Itaúsa, tá? Dentro do mercado, os analistas, eles costumam usar uma técnica que se chama valuation, tá? Que seria basicamente você tentar identificar se o preço que aquela ação está na bolsa de valores é condizente com o valor de mercado daquela empresa. E aí vou dar um exemplo. Se, por exemplo, o valor de mercado estimado da Itaúsa seja 300 bilhões de reais, quanto que tem que estar a cotação da bolsa de valores ali de uma ação da bolsa de valores para ser condizente com esse valor de mercado? Aí é óbvio que a gente tem um jogo, né? Se, por exemplo, se essa estimativa, o mercado ele é muito baseado em estimativas, projeções, né? Se está estimando uma projeção de 300 bilhões de lucro, se de repente não se realizar isso e for 400 bilhões, né? Então talvez o preço que ela está agora seja muito barato. Mas então, para chegar a essa conclusão, existe um cálculo, né, que é o cálculo do valuation. E olha, eu confesso para você que é um cálculo extremamente complexo, só um analista muito profissional mesmo, que uma pessoa que seja craque em matemática para saber. Vou até colocar aqui na tela para vocês qual é a fórmula para você chegar num valuation de um banco como esse aqui, tá? Muito complicado mesmo, mas você pode ficar tranquilo que o Eduardo Guimarães, por exemplo, ele é um analista, ele sabe fazer isso, ele já deixou tudo isso descrito no relatório que está aqui embaixo, então ele já fez todas essas contas, então ele chega à conclusão qual é o valor exato da ação, qual é a cotação que tem que estar na bolsa para ser condizente a esse consenso de mercado, desse valor de mercado que a Itaúsa tem, tá? Então, para você saber também qual é o resultado dessa conta, vou deixar o link aqui na descrição que você pode fazer o download do relatório, ele é gratuito. E uma coisa muito legal é que dentro dessa conta do valuation já está englobado ali todo esse cenário, né? Então, esses 3 grandes desafios que eu expliquei aqui do setor bancário já está dentro dessa conta. Por quê? É uma estimativa do lucro, já está contando com esses problemas que ele está passando, né? Então, o valuation é realmente uma técnica aí bem interessante para você saber se aquele preço está condizente ou não, e aí você vai chegar à conclusão se você acha que vale a pena sim ou não comprar essa ação e ser sócio dessa empresa. E mais uma vez eu peço para você deixar o seu comentário aqui, eu leio todos, mesmo que eu não consiga responder, isso serve para eu produzir novos conteúdos que sejam interessantes para vocês, tá bom? Deixa aqui no comentário e me fala o que você está achando de tudo isso aqui que a gente está falando, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.